Bom dia, amigos do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Valdeci, o homem da placa aqui de Mogi das Cruzes. Eu venho registrar aqui mais um testemunho para a edificação da igreja e fortalecimento da fé do povo. De graça recebi, de graça te dou. Louvado seja Deus por tudo. Toda honra e toda glória é dele, é de Deus. Se não fosse Deus na minha vida, quem seria eu? Nada, né? Então, irmãos, eu vou começar a falar sobre como começou esse trabalho na internet. Começou, na verdade, na internet, né? Eu fiquei, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu via lá o pessoal, alguns eram chamados como levitas, né, para tocar, cantar no púlpito, outros são chamados para pregar o evangelho no púlpito, né? E naquela expectativa, né, eu estava ali esperando em Deus o que Deus queria da minha pessoa, né? Qual é no projeto original lá, na parte ministerial, o que ele esperava de mim, né? E então eu ficava esperando, né? Uma coisa que eu observei foi o dom de ensinar a palavra, ensinar as crianças. Eu logo me envolvia na igreja com o ensino da palavra. Dom de mestre, né, que o pessoal fala. Então, mas enfim. Só que já na minha igreja já tinha as pessoas já que ocupavam esses cargos, né, essas posições, né? Então eu queria algo mais, eu queria me aplicar mais, né? Negociar melhor o dom que Deus tinha me dado, né? Então eu vi a possibilidade na internet, na época, né, era uma internet discada, porque havia havia uma conexão, né, com o telefone. Então, na verdade, da meia-noite até 6 horas da manhã, ela contava um pulso só e então era barato para pagar. Enquanto que uma ligação durante o horário nobre consumia muitos pulsos e aí a conta de telefone vinha muito alta. Então, a estratégia, né, para uma pessoa que não tinha muita renda era fazer, né, no meu caso, era fazer o evangelismo durante a madrugada, entrando na internet meia-noite e estipulei um horário até as 3 horas da madrugada. Então era uma. Eu não sei se aquilo. Na verdade, eu creio que isso aí foi até inspiração de Deus mesmo, que ele que estava me dando aquilo ali. Senão não rolava, senão não rolava. Então até o querer, né, e o efetuar vem de Deus. Então comecei aquele trabalho e que consistia em entrar na sala de bate-papo. Na época tinha o UOL, tinha a IG, tinha a IG também. Muito, naveguei muito na IG, na UOL e deve ter outros também. E entrava na sala de bate-papo e lá já tinha de 25 a 50 pessoas. Às vezes não estava totalmente lotado, então cabia eu entrar lá. Entrava e no documento Word eu já tinha lá umas mensagens já montadas. Então eu copiava, ia lá no link lá e colava e enviava lá para a sala. Então é como se eu estivesse apresentando, né, uma mensagem para todos, né? Que tem a opção na sala de bate-papo, tinha a opção de falar para todo mundo que estava na sala ou chamar alguém no particular e falar diretamente com a pessoa particularmente. Então, para todos, né?
eu conseguia mandar essa mensagem. E havia resistência com relação a isso, porque do lado das trevas, né, o mal, tinha lá as pessoas que queriam derrubar a gente, queriam contaminar o computador da gente, porque eles não queriam que a gente fizesse essa manifestação da palavra naquele ambiente, entendeu? Eles queriam dominar, ali só falar de pornografia, de isso, daquilo, e não queria que falasse de Deus lá. Então, aí, eu lembro que eu esteve conversando com um conhecido meu que ele mexia muito com informática, né? E ele falou que, ele contando para mim um testemunho, que um dia ele entrou lá na sala de se não me engano, era de prostituição lá, e colocou a palavra lá e caiu fora, né? Para ele era como se fosse um feito muito grande, né? Aí eu falei, pô, mas você foi meio tímido, deveria mandar mais, né? Mas enfim, eu pensei, na verdade, nem falei para ele. Mas aquilo peguei para mim, falei, não, eu vou fazer isso mesmo, vou entrar lá e vou lançar a palavra lá. Aquele que crê vai ser abençoado. Quem não quiser, que fique, né, que suje-se mais ainda. Né? Seguindo a palavra de Deus, está escrito lá, né? Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que quer salvar, não se salve. Aquele que quer se sujar, eu estou dando a oportunidade, não estou obrigando a ninguém, né? Então aí comecei a fazer esse trabalho na sala de bate-papo. E tinha essas pessoas que eles provocavam a gente para falar em particular com ele. E quando eu falava em particular com ele, ele pegava o IP do meu computador, e ele conseguia entrar no meu computador e destruir os meus arquivos, ou fazer algum mal para mim, ou pôr vírus no meu computador, entendeu? Então eu já sabia disso, então eu evitava falar no particular com alguém, eu só falava no geral, assim, para todos, né? Mandava mensagem para todos. Então, ali preguei muito o evangelho, todo dia, né? Da meia-noite às 3, menos no sábado e no domingo, não me engano, eu não entrava porque é, resolvi, né, guardar esses dias. Então, mas eu fazia esse trabalho durante a madrugada. E muitas experiências de pessoas aceitando a Jesus através do teclado ali. Eu conversava com a pessoa e ela falando que quer aceitar Jesus. Então, eu vou digitando aqui, você vai falando em voz alta aí no seu ambiente aí. E eu ia falando a oração do pecador para ela, e ela ia falando lá, e eu creio que no mundo espiritual foi aceito aquelas conversões lá. E durante 5 anos eu estive fazendo esse trabalho no anonimato, né, durante a madrugada, e até que a internet ela evoluiu, né, começou a ter mais propagandas, o negócio ficar mais com necessidade de um computador mais rápido para poder acompanhar a evolução da internet. E foi onde o meu computador não começou, não acompanhou, né? Aí eu conversando com Deus, orando, né? Falei, Senhor Deus, se o Senhor quiser que eu continue fazendo esse trabalho, porque era um trabalho muito produtivo, sabe? Por noite eu fiz um geral assim. Um dia eu fiz um estudo, porque na verdade não importa números, né? Mas eu fiz assim, para ter uma ideia de alcance, eu conseguia, numa noite, da meia-noite às 3, comunicar o evangelho a 2.000 pessoas. Então era uma coisa eu considerava muito eficiente. Eu creio que esse YouTube também é muito eficiente, né, para falar de Deus. Então estamos aí voltando ao processo, mas uma tecnologia mais avançada. Então, conversando com Deus, falei, Senhor, meu computador ficou ultrapassado. Se o Senhor quiser que eu continue nessa atividade, o Senhor me proporciona, né, um computador mais atual, uma coisa mais avançada, né? E
e ali ele deixou bem claro que já era um momento de eu mudar. Aí eu comecei a fazer placas, sabe? Me veio a inspiração de fazer placas, desenhar placas, dizer, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Disse Jesus, né? Sempre começava, disse Jesus. E fazia as plaquinhas, né? E aí, na igreja, eu pensei, a princípio, que iriam me apoiar, sabe? Entrar na mesma fé. Ali eu comecei a me decepcionar um pouco com o ser humano, sabe? Porque aí eu perguntei, falava para o pessoal, eu faço a placa, coloco na frente da sua casa, quem passar vai ler essa palavra. Então me vinha essa vontade de falar da palavra de Deus para as pessoas. E eu percebia que os irmãos, a pessoa não estava na mesma fé, e não, na minha casa não. Teve um aí que pegou a plaquinha, mas não pôs na frente da casa dele, porque se envergonha da palavra de Deus, se envergonha de comunicar a palavra de Deus para os outros. Quer dizer, ou tem medo de se comprometer com isso, vão me perseguir por causa disso, tem medo de se envolver. Quer dizer, onde vai com essa fé? O Senhor Jesus, aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu também me envergonharei perante Deus. Então, quer dizer, não pode. Se der o que você puder fazer para acelerar o processo aí da volta do Senhor Jesus, para a gente ir para a glória, é melhor. Mas, enfim, eu me decepcionei um pouco com alguns irmãos que não queriam participar disso, né? E aí eu falei, bom, pelo menos os pastores das igrejas vão deixar eu colocar na frente das igrejas, né? E olha que eu encontrei alguns pastores que não quiseram pôr a placa na frente da igreja. Mas a maioria deixava. Eu ia nas igrejas e oferecia, pastor, eu estou fazendo essas placas aqui, o senhor permite que eu coloque uma placa aí na frente da sua igreja? Aqui tem bastante movimento aqui. Tem igreja presbiteriana, vamos supor, igreja presbiteriana. E aí? Não tem nenhum dizer bíblico ali? Poderia buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, alguma coisa para poder a pessoa sentir a sede. Porque, né? Sentir a sede. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Uma plaquinha na frente da igreja para poder a pessoa entrar e saciar a sede dele, né? Era essa a ideia. Então eu pedi para os pastores, muitos pastores deixavam eu pôr, e outros também não. Mas enfim, Deus sabe de tudo. Ali eu não perdi o pique, né? Fui fazendo as placas, e aí eu vou esticar um pouquinho esse testemunho. Eu já vou falar da primeira placa que eu fiz para como surgiu eu ir para a praça com a placa, né? Aí eu passando ali bem no centro da cidade, tem uma igreja, e eu falei pro pastor, entrei lá no pastor, pastor, aqui tem um movimento muito bom, o senhor permite eu colocar uma placa aqui para o pessoal passar aqui e se alimentar da palavra e ter um primeiro contato com a palavra para poder querer conhecer mais a Deus? Aí ele falou, pode fazer. Aí eu fiz a placa e levei, né? Fui com a furadeira, tudo direitinho para fixar lá. Quando eu cheguei lá, o pastor não estava lá. O pastor tinha ido para um compromisso. Aí eu fiquei esperando um pouco, aí o diácono lá falou assim, ele vai demorar um pouquinho, se você quiser dar uma volta, né? Depois você passa aí. Aí eu falei, eu vou dar uma voltinha ali, vou chupar um sorvete ali na praça ali, daí já volto. E fui com a placa segurando, assim, sabe? Eu tinha amarrado uns fios de pacote e estava segurando a placa assim. Mas dava para ler o que estava escrito nela. E eu percebi, carregando assim que nem uma mala, que as pessoas paravam lá do outro lado da calçada para ler o que estava escrito na placa que eu estava carregando, sabe? E o Espírito Santo me mostrou isso. Olha aí, o que você tem na mão aí, uma placa. O pessoal, as pessoas que estão passando estão se interessando, usando o gancho da curiosidade, né?
a pessoa recebe a bênção. Então, aí eu peguei e fui lá para a praça lá e percebia que todo mundo queria ler o que estava na placa, a curiosidade. Aí eu falei, ô Senhor Deus, puxa vida, então é esse o ministério que o Senhor quer para mim. E foi onde eu comecei a querer sair, né? Aí eu voltei lá na igreja, o pastor estava lá e falou, pastor, o senhor me desobriga a pôr a placa aí, porque eu descobri que tem um outro propósito que Deus tem para mim aí na praça, aí, nessa caminhada aí. E ele falou assim, tudo bem, você faz outra e põe aí para mim. Ah, tá bom, então tá combinado. Eu vou fazer outra e essa daqui eu vou ficar para eu poder ser móvel, ser uma comunicação móvel, comunicação visual móvel, né? Então, foi onde eu comecei esse ministério. Foi em 2008. Eu acho que, se não me engano, num dos vídeos aí eu coloquei a fotinha fiz uma camiseta, né? Fiz uma camiseta, pintei a camiseta, estava escrito tudo posso nele, Jesus, tudo posso nele. E nas costas e a plaquinha lá. E logo que eu saí na placa, já veio os jornalistas lá também fazendo a matéria, tirando foto lá, falando, fiel podia ser visto, né, na praça, manifestando a sua devoção. Tá? Então foi muito legal essa experiência, esse começo, né? Teve essa participação, né? Deus me dando esse apoio. Na verdade, eu não sei colocar aqui nesse vídeo as fotos das manchetes que saíram no jornal. Mas, quem sabe, daqui a uns tempos, eu venha dominar essa técnica aí e venha colocar. Foi um prazer. Espero que essa experiência, esse testemunho, essa narrativa, possa ter fortalecido a sua fé. E se você quiser compartilhar com outros, sinta-se à vontade. Se você gostou do nosso testemunho, coloca aí, dá um like e inscreva-se no canal. E assim que eu tiver uma mensagem nova, eu vou colocando para vocês compartilhar com quem você ama. Que Deus abençoe. Um abraço para todos.